A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. Você acaba de entrar em um mundo desconhecido, um mundo além da sua compreensão, um mundo que está além da imensurável penumbra, um mundo em que você se joga ao abismo sombrio e sem fim. Seja bem-vindo ao Nefasto Cast, o podcast de terror do canal Lua Nefasta. E bem, hoje eu gosto de pensar que como o Halloween está chegando, nada melhor do que contar histórias de terror. E não tem nada melhor do que contar histórias de terror do que creepypastas. Acho que hoje em dia o pessoal não lembra tanto assim, mas em 2013, 2014, por aí, foi uma época em que eu tava vendo muito coisas de terror e comecei a procurar elas. E descobri um bocado de coisas interessantes de terror e lendas urbanas. Mas, pra quem não sabe, eu vou explicar um pouco sobre o que é creepypasta, ok? Creepypastas são basicamente lendas da internet que se propagaram em fóruns, image boards, grupos, por aí, que as pessoas achavam interessante as histórias e ficavam repassando. E o nome creepypasta vem justamente da palavra copy-paste, que aí é copy-pasta, com creepy, de terror, sustimbo, sabe? E aí acaba que fica esse nome, creepypasta. São histórias assustadoras que você vai passando pelo pessoal. E é isso, basicamente. Eu peguei algumas histórias pra ler pra vocês. Acho que são 6, 7 histórias. E... bom, vamos começar, né? Eu vou começar por uma bem curtazinha, bem simples também. Que ela não é originada da internet, ela é bem antiga. Mas com o passar do tempo ela começou a ficar popular e as pessoas passavam essa história para outras pessoas com o intuito de assustar e tal. E a primeira história é A Menina e o Cão. Ela é bem curtinha, mas vocês vão gostar, eu tenho certeza. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido ela, né? Vamos lá. A Menina e o Cão. Uma pequena garota estava sozinha em casa, com seu cachorro para proteger. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada e então foi para a cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda, por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A menina está muito assustada para ir ver o que era, então ela estendeu sua mão para baixo da cama. Ela sentiu a lambida de seu cachorro e então voltou a dormir. Ela acorda novamente por causa do som das gotas, estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida de seu cachorro e volta a dormir. Mais uma vez ela acorda, estende a mão e sente a lambida. Agora curiosa sobre o som das gotas, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pingos foi ficando cada vez mais alto de acordo com a medida que ela se aproximava. Ela chega ao banheiro e acaba ligando a luz. Ela é recebida por um horrível sinal. Pendurado no chuveiro estava seu cachorro, com a garganta cortada e o sangue caindo na banheira. Alguma coisa no espelho do banheiro chamou sua atenção e ela virou. Escrito no espelho, com o sangue de seu cachorro, estavam as palavras: humanos também sabem lamber. Eu adoro o final dessa história. Ela é curta, mas ela tem um impacto, sabe? Eu gosto de histórias que são curtas, só que tem um negócio a mais, sabe? Bom, acho que vocês gostam de zumbis ou de apocalipse, creio eu. Pessoas que gostam de terror geralmente assistem
filmes do... Ai, caramba. O cara do Madrugada dos Mortos. Ai, eu assisti tanto filme dele, mas acabo sempre confundido. Eu tô pensando em John Carpenter agora. Mas enfim, a próxima creepypasta é chamada de Persuadido. Já faz 2 semanas que tudo começou. Tudo começou em um acidente com um petroleiro. Estava em todas as notícias. Todos pensaram que era apenas outro vazamento de óleo. Havia vários voluntários. Várias pessoas querendo salvar os pobres animais indefesos. Várias vítimas. Em algumas horas, isso começou a acontecer. Os animais ficaram loucos. Eles estavam arranhando e mordendo os voluntários da limpeza. Disseram que era apenas algum efeito que seja lá o que estava no petróleo. O resgate ainda tentava retirar a tripulação do navio. Eles podiam ouvir os gritos lá dentro. Gritos pedindo que abrissem a porta. Foi quando tudo virou inferno. Logo quando abriram a porta. Foram 6 minutos de transmissão antes de tudo silenciar. 6 minutos de gritos e agonia. As pessoas no navio atacaram a equipe de resgate como babuínos raivosos, quebrando ossos e rasgando carne. As pessoas na costa não estavam em situação melhor. Aqueles que foram atacados por animais estavam atacando outras pessoas. Era pior do que qualquer zona de guerra. Era pura brutalidade. E as transmissões continuaram por 6 minutos. 6 minutos e então tudo se apagou. Ninguém podia explicar o que aconteceu. Tentaram continuar com as notícias habituais, a economia, o clima, as besteiras de sempre. Mas eles não poderiam nos fazer esquecer o que nós vimos. Eu tentei continuar com a minha vida pacata e a minha pacata existência. Mas cada vez que eu assistia aos jornais ou passava por uma banca, isso estava lá. Esse grande mistério. Tinha algumas explicações, algum tipo de infecção, parasitas cerebrais, mas isso não importava. Não era a infecção que temíamos, eram eles. 4 dias depois das primeiras notícias, um estado de emergência foi estabelecido. Isso todos já tínhamos visto antes. Em todos os filmes de zumbis, as pessoas não sabiam em quem confiar. Pessoas estocavam alimentos e armas. Alguns tentaram fugir, mas parece que todos os filmes de zumbis estavam certos. Eles não conseguiam fugir. 3 dias depois, eles chegaram à minha cidade. Eu esperava gemidos, cadáveres se arrastando, mutilações. Mas era aí que os filmes tinham se enganado. Eles corriam pelas ruas gritando. Eu me lembro de ter corrido para minha porta o mais rápido que pude, trancando, bloqueando, fazendo de tudo para garantir que ela permanecesse fechada. E então fui para a janela. Eu estava no 2º andar e pude ver toda a carnificina. Eles eram incontroláveis. Eles eram espertos. Um grupo deles conseguiu entrar em um prédio do outro lado da rua. Eles pularam pelas janelas de vidro. Mesmo sendo arranhados pelos pedaços, não fazia diferença. Eles continuavam entrando. Minha barricada não iria segurar. Corri pelo meu apartamento, coletando suprimentos e armazenando no quarto mais seguro. Voltei para dar uma última olhada na rua. Não deveria ter feito isso. Na janela do 2º andar, o meu rosto foi visto por um deles. Eles sabiam onde eu estava. Rapidamente corri para o quarto e tranquei a porta. Eu não tenho nenhum tipo de quarto do pânico ou um portão seguro, então o único lugar que eu poderia usar era o meu banheiro, sem janelas, uma porta com fechadura. Enchi minha pia e a banheira de água, então eu poderia ficar por um tempo. Sentei ali no banheiro escuro, com os gritos distantes do meu ouvido. Comecei a achar que fui exagerado. Passaram-se 2 horas e nem sinal deles. Estava tudo quieto e achei que tinham ido embora. Talvez eu pudesse sair do banheiro, ir para a cozinha, pegar mais comida para a espera. E uma batida veio pela porta da frente. O som de alguém se chocando com bastante força contra a porta e derrubando a barreira por trás dela. Houve mais algumas batidas para que eu soubesse que já tinham entrado. Passos rápidos pelo apartamento, alguns gritos e então estrondo na parede do meu lado. Meus olhos estavam regalados ao máximo, mesmo na escuridão do banheiro. Outra batida. E daí mais outra. Eles sabiam que eu estava ali e sabiam que eu estava com medo. Esse era o pesadelo zumbi que eu esperava desde o início. Eu não tinha para onde correr. Só tinha algum tempo até que eles arrombassem a porta. Sentei com minhas costas contra a porta, esperando que o peso extra tornasse a entrada deles mais difícil. E então ficou pior. Por que você não abre a porta? Uma voz no outro lado da porta, sem gritos ou gemidos, apenas a quietude e sussurros, e então mais deles.
Estamos aqui por você. Você será feliz se abrir a porta. Olha, não é tão ruim assim. Os sussurros se tornaram uma gritaria dentro de mim, tentando me persuadir, me corromper, me enganar. Ouvi que os gemidos dos zumbis levam uma pessoa à loucura, mas isso era pior. Era o chamado da sereia. Sentei na escuridão, esperei e rezei para que desistissem, mas eles não desistem e eles não vão embora. Consegui usar o espelho para espiar por baixo da porta, apenas para ser soldado por olhos arregalados, rostos sangrentos, gritos e mais sussurros horríveis. Isso foi há dias. Eu não sei mais o que fazer. Talvez não seja tão ruim assim. E bom, essa foi a história dos zumbis. Eu gosto bastante dela. Eu gosto de como os zumbis não são aqueles zumbis que de filmes nem nada. E eles são mais inteligentes. Eu gosto desse tipo de zumbi. Bem esperto, né? Bom, a próxima história é Piloto Automático. Já esqueceu seu celular alguma vez? Quando foi que percebeu que eu havia esquecido? Creio que simplesmente não bateu com a mão na cabeça e exclamou "droga" do nada. A percepção provavelmente não veio de maneira espontânea. Seria mais provável que você, ao clicar no próprio bolso, encontrou-se confuso por não haver algo ali. E então, mentalmente, refaria todos os passos do dia. Merda. No meu caso, o alarme do celular me acordou como sempre, mas percebi que a bateria estava mais baixa do que o comum. Era um celular novo, e eu tinha esse hábito ridículo de deixar os aplicativos abertos, consumindo a bateria durante a noite. Então coloquei no carregador por um momento e fui para o banho. Isso foi apenas um pequeno acaso, nada além disso. E durante o banho, meu cérebro voltou à rotina matinal. Esquecido. Não era como se eu tivesse sendo desatencioso, pois, conforme pesquisei depois, isso é reconhecido como uma função normal do cérebro. Explicando melhor, os neurônios não funcionam em simplesmente um nível, mas sim em vários. Por exemplo, quando você não precisa pensar em mover as pernas para que elas se movimentem normalmente. Não estive pensando na minha respiração, mas se deveria pegar um copo de café no caminho para o trabalho, o que eu acabei fazendo. Não estive pensando em mover o café pelos meus organismos, mas sim se conseguiria acabar meu trabalho a tempo de buscar minha filha Emily na creche, ou se me atrasaria e tivesse que pagar a multa pela hora extra. Enfim, o que quero dizer é que existe um nível do cérebro que lida com a rotina, para que todo o resto possa se preocupar com as outras coisas. Pense sobre isso. Pense sobre a última vez que você dirigiu para o trabalho. Você consegue se lembrar de todos os detalhes? A maioria das memórias se torna opaca, emergidas em algo comum, tornando-se difícil lembrar de algo em específico. Faça qualquer coisa regularmente, todos os dias, e isso vai se transformar em uma rotina. Continue fazendo e, eventualmente, o cérebro não a processará como uma condição pensante, mas sim a realocará para o nível em que a lida com a rotina. Seu cérebro continua trabalhando isto sem sequer pensar sobre. Consequentemente, você pensa em sua ida ao trabalho da mesma forma que pensa em suas pernas se movendo enquanto anda. Ou seja, você não pensa. A maioria das pessoas chama isso de piloto automático. Mas há um perigo aí, pois se houver uma quebra da rotina, a sua habilidade de se lembrar ou perceber algo é tão ruim quanto a habilidade de fazer o cérebro parar de pensar no modo rotina. Minha habilidade para lembrar do celular em cima do meu balcão é a mesma que a minha habilidade em impedir que o meu cérebro entre no modo rotina matinal, do qual me diria, erroneamente, que o celular estaria no meu bolso, mas eu não detive o meu cérebro de entrar no modo rotina. Simplesmente fui tomar meu banho, como normalmente faria. A rotina começou. A exceção foi esquecida. Piloto automático. Ligado. Assim, meu cérebro estava de volta à rotina. Eu tomei banho. Fiz a barba. O rádio transmitia as condições do tempo. Dei a Emily o seu café da manhã e a levei até o carro. Ela estava adorável, reclamando sobre o sol malvado da manhã, que atrapalhava o seu cochilo durante o caminho para a creche. E então eu saí. Isso era minha rotina.
Não importava que o meu celular estivesse no balcão, carregando as baterias silenciosamente. Meu cérebro estava no modo rotina e na minha rotina, o meu celular estava no meu bolso. É por isso que esqueci o celular. Não foi desatenção, nem negligência. E sim, nada mais que o meu cérebro entrando em modo rotina e sobrescrevendo a exceção. Piloto automático ligado. Eu saí para o trabalho. Era um dia quente e o sol estava escaldante, antes mesmo do meu traidor e absente celular me acordar. A direção estava ardente ao toque quando entrei no carro. Acho que ouvi Emily trocar de lado no assento, alocando-se atrás do meu para escapar da luz do sol. Segui com a minha rotina. Fui para o trabalho, submeti o relatório, compareci à reunião. Não foi até que parei para tomar um rápido café e colocar a mão no bolso para pegar meu celular que a ilusão se desfez. Diante de meus olhos, eu refiz mentalmente os meus passos. Lembrava-me da bateria fraca. Lembrava-me de colocá-lo para carregar. E me lembrava de ter deixado. Meu celular estava no balcão. Piloto automático. Desligado. De novo, é aí que se encontra o perigo. Até que você tenha esse momento onde tenta pegar o celular e a ilusão desaparece, parte do cérebro continua em modo de rotina. Não há razões para questionar os fatos. É por isso que é uma rotina. Fricção da repetição. Não é como se alguém poderia lhe perguntar: por que você não se lembrou do seu celular? Isso não lhe ocorreu? Como você pode esquecer? Você deve ter sido negligente, pois isso sairia do ponto. Meu cérebro me dizia que a rotina estava completamente normal, com exceção ao fato de que não estava. Não é que eu havia esquecido o celular. De acordo com o meu cérebro, de acordo com a rotina, meu celular estava comigo. Por que eu iria questionar isso? Por que eu deveria checar? Como iria me lembrar, absolutamente do nada, que o meu celular estava no balcão? Meu cérebro permanecia ligado no modo rotina, e no modo rotina o meu celular continuava no meu bolso. O dia passou, e amanhã deu espaço para o calor implacável da tarde. O asfalto borbulhava, e o pavimento parecia prestes a se quebrar sobre os raios de sol. As pessoas trocavam seus cafés por drinks gelados, as jaquetas guardadas, cachecóis enrolados, gravatas afrouxadas, testas esfregadas. Os parques encheram-se com pessoas se bronzeando e assando churrascos. Janelas dilatavam com o calor. O termômetro continuava a subir. Ai, graças a Deus pelo ar-condicionado do escritório. Mas, como sempre, a fornalha do dia se dissipou, dando lugar ao frescor do anoitecer. Outro dia, outro dólar. Ainda amaldiçoando-me por ter esquecido o celular, eu me dirigi para casa. O calor havia transformado o interior do carro em um forno, trazendo um cheiro horrível de algum lugar. Quando cheguei à garagem e as pedras do asfalto esmagaram-se confortavelmente sobre os pneus, minha esposa cumprimentou-me na porta. Ei, onde está Emily? Ah, droga! Não bastasse meu celular, depois de tudo, ainda havia me esquecido de buscar a Emily na porcaria da creche. Imediatamente dirigi de volta para o local. Enquanto eu caminhava até a porta, comecei a praticar as minhas desculpas, me perguntando, em vão, se conseguiria escapar do pagar do tempo extra. Eu vi um pedaço de papel preso à porta. Em razão do vandalismo ocorrido durante a noite passada, por favor, solicitamos que utilize a porta ao lado. Apenas por hoje. Noite passada? O quê? A porta estava bem essa manhã. Ai, paralisei. Os meus joelhos tremiam. Vândalos, uma mudança na rotina. Meu telefone estava no balcão. Eu não estive aqui essa manhã. Passei direto porque estava bebendo meu café. Eu não deixei a Emily aqui. Meu telefone estava no balcão. Ela se moveu no assento. Eu não podia vê-la no retrovisor. Meu telefone estava no balcão. Ela adormeceu. Não disse uma palavra quando passei em frente à creche. Meu telefone estava no balcão. Ela mudou a rotina. Meu telefone estava no balcão. 9 horas. O carro, o sol quente, sem ar, sem água, sem energia, sem ajuda, o calor, uma direção muito quente ao toque. Aquele cheiro! Andei até a porta do carro, entorpecido, em choque. Abri a porta. Meu telefone estava no balcão e a minha filha estava morta. Piloto automático. Desligado. Essa história é bem pesada, hein? Eu acho que o mais assustador dessa história é que no caso dela, isso pode acontecer. Tem muita coisa que, sei lá, você
acha mesmo que você tá com as coisas sob seu controle, que você fez aquilo no dia, sendo que é só uma memória falsa? Ou você se esqueceu mesmo, você tá tão na repetição de algo, tipo, no meu caso, eu precisava algum dia sair, e aí eu esqueci a carteira, porque na minha cabeça a carteira sempre tava na minha bolsa, mas num dia não tava, mesmo se fosse algo pior, gente. Bom, e parando com essas creepypastas normais agora, eu vou começar outra, que são de rituais. Eu decidi botar 2 creepypastas de rituais, porque eu gosto. Eu gostava de fazer elas quando criança. E é interessante de ler, né? Então, vamos lá. A primeira é o jogo do elevador. Como ir para outro mundo usando o elevador? O que você precisa? Um prédio com 10 andares ou mais com um elevador. 1. Entre no elevador sozinho. O elevador deve estar vazio também. 2. Quando você entrar no elevador, siga a ordem. 4º andar, 2º andar, 10º andar. Se alguém entrar no elevador em algum desses andares, o ritual será desfeito. 3º passo. Quando chegar ao 10º andar, pressione o botão do 5º andar sem sair. 4º passo. Quando você chegar no 5º andar, uma mulher jovem vai entrar e irá acompanhá-lo no elevador. Não é para você falar com ela. 5º andar. Depois que a mulher entrar, pressione o botão do 1º andar. 6º passo. Depois de pressionar o botão do 1º andar, o elevador irá levá-lo até o 10º andar, em vez de levá-lo até o chão. Você poderá apertar os botões dos outros andares. Assim você não irá completar o ritual, mas também será a sua última chance de desistir do mesmo. Há apenas uma maneira de verificar se você foi bem sucedido no ritual ou não. O mundo em que você chegou deve ter apenas uma pessoa, ou seja, você. Eu não sei o que acontece depois que você chega lá, mas eu posso te dizer uma coisa. A mulher que entra no elevador no 5º andar não é humana. Essa é legal. Parece que você faz tipo um macete de videogame pra conseguir fazer isso. Muito louco. Quem for corajoso, acho que seria legal se pudesse fazer o teste, alguma coisa assim. Eu não sei se já fizeram, né? Não sei se o pessoal faz essas coisas, publica em algum lugar, mas é interessante. Bom, a próxima história é outra também, chamada Escute o Relógio. Se quiser perder todo o traço da realidade e destruir sua sanidade por completo, você simplesmente deve escutar o relógio. Contudo, permita-me dizer, isso não será fácil. Não é algo com que você deva brincar. É somente uma forma simples de perder cada rastro de sua mente lá dentro dos confins do seu lugar. Para conseguir, você tem que seguir algumas regras. A primeira deve ser, você deve estar em um quarto, sem janela nenhuma. Pode ser um quarto qualquer, só não deve ter janelas. A segunda é que pode começar a qualquer hora do dia, inclusive se decidir começar à noite. Esse processo vai durar 24 horas para ser completo. Em terceiro lugar, eu quero que você cancele qualquer compromisso que você tenha no dia e desligue o seu telefone. Você não pode ter nenhuma distração, nenhuma mesmo. Em quarto lugar, esteja seguro que seja um dia tranquilo, sem ventos ou trovões. Por último, para terminar isso, deve colocar no quarto escolhido um relógio. Mas esse relógio deve ter um distinto tic-tac em cada segundo que vá passando, e como única iluminação do lugar, uma vela. Uma vez que você tenha tudo o que é requisitado, quero que faça uma pergunta a si mesmo e responda com toda a sinceridade: eu quero realmente fazer isso? Se sua resposta for afirmativa, então espero que Deus, Lúcifer ou qualquer que seja sua crença tenham piedade da sua alma, porque eu só estou aqui para lhe preparar. Muito bem, agora vamos às informações e esclarecimentos. Em meados dos anos 1800,
Membros radicais das fés cristãs, muçulmanas e islâmicas usaram isso como uma forma de conectar-se com Deus de cada cultura. Entretanto, foi algo bem desconhecido devido à sua natureza extrema e por ser um método tão incomum para se conectar ao sobrenatural. Durante esse processo, aquelas pessoas faziam uma oração constante, mas paravam devido aos eventos que se passariam após. O relógio representava a vida na Terra. Quão curta pode ser, e a vela representa Deus como uma entidade guia que o ser humano pode ter ao longo da vida. Infelizmente, é muito comum que as pessoas que se aventuram neste processo acabem perdendo a sanidade, e ao longo do dia, devido a isso, chegam a perder a sua vida. As primeiras 3 horas são as mais leves, principalmente porque nada chega a acontecer realmente. Utilize este período para se preparar psicologicamente. Essas serão as últimas horas em que podem escolher entre continuar ou abandonar o processo. Na 4ª hora, vocês não poderão escapar sob possibilidade nenhuma. A porta vai se trancar por si mesma e não há nenhuma forma de movê-la. Na 5ª hora, começará a suar abundantemente e vai sentir ansiedade. Poderá ver vultos atrás de você, mas em todas as ocasiões, apenas o nada vai te acompanhar. Na 6ª hora, você escutará ruídos. Não serão ruídos da casa ou do lado de fora, mas batidas e ruídos secos, em intervalos de 10 minutos, sendo um mais forte que o anterior. Na 7ª hora, você vai desmaiar. Então você irá sonhar, mas acredite em mim, será a única hora agradável durante o processo, já que você vai reviver os melhores momentos da sua vida. Cada vitória, lembrança boa e cada grande amigo que você teve aparecerá para você. Este será o melhor sonho que você vai ter em vida. E, se você tiver sorte, talvez poderá ver algumas coisas que acontecerão no futuro. Na 8ª hora, você acordará no início desta hora. Ao fazê-lo, você vai ter uma sensação de comodidade enorme, talvez similar aos efeitos de fumar maconha. Para alguns, isso também pode ser considerado outra hora agradável do processo, mas a partir da hora seguinte, vai se desencadear o seu sofrimento. Na 9ª hora, para que entenda de maneira mais fácil, esse momento é como se você trocasse de uma droga para outra. A calma vai ser substituída por uma carga de adrenalina e energia, similar aos efeitos de qualquer droga que seja estimulante. Advertência: antes de tudo, você deve manter o controle. É imprescindível que seu controle seja mantido neste estado, pois não há forma de saber nem dizer o que você fará. 10ª hora. Com sorte, apenas terá feridas mínimas no corpo, da hora anterior. Agora, você vai começar a voltar à normalidade e as emoções se fusionarão. Nesta hora, começará a escutar gritos que parecem vir do outro lado da porta. Tais gritos variam, sendo tanto de uma menininha como de um homem adulto, entre outros. Eles ocorrem a cada 6 minutos desta hora, que parece ser uma eternidade. 11ª hora. Adeus, luz de vela. A vela vai se apagar. Estará na escuridão durante o resto do processo. Geralmente, é nesta hora que você pensa que tomou uma decisão terrível. 11ª hora. Curiosamente, a vela vai se acender sozinha. Não se preocupe, esta será outra hora de silêncio. Aproveite para se preparar psicologicamente para o que virá. 13ª hora. É provável que o ocorrido na hora 7 volte a acontecer, mas ao contrário. Não espere momentos agradáveis. Neste sonho, você vai reviver cada momento doloroso, sofrimento e coisas ruins. Inclusive, poderá ver o sofrimento futuro, e com segurança afirmo que será o pior sonho que você teve e terá em toda a sua vida. 14ª hora. Acordará para outra hora de silêncio. Só será rompido pelos soluços de seu choro, pelo que você viu em seu sonho. Não importa o quão forte você crê que seja, você terá a alma cortada em pedaços pelo sonho. 15ª hora. Esta parte poderá lhe matar. Aqui começará a falar com alguém que, apesar de ser invisível, estará ali com você, lhe fazendo companhia. Ele não tem nome, mas é um tipo de guardião, a quem você poderá chamar de protetor, guardião ou a forma que quiser. Falando assim, pode até parecer uma coisa boa, porém, a primeira coisa que este ser lhe dirá será: pergunte-me qualquer coisa e te responderei. Você pode perguntar qualquer coisa da sua vida. O ser lhe responderá com detalhes extremamente precisos e lhe dará as razões de todos os seus questionamentos, sem se importar que isso implique em tragédia, dano, morte, sua ou de outras pessoas. Erro ou o que seja.
Ao final, se despedirá e irá embora. E que você poderá saber, por exemplo, qual foi o motivo da morte de uma pessoa que você ama. Quem destruiu a vida de alguém que talvez você nem conheça. Toda a ideia que você tinha de si mesmo vai ser derrubada. 16ª hora. Você vai conversar com seus pais, mas eles não vão estar presentes fisicamente. Agora é o seu turno de responder perguntas. Eles vão lhe perguntar coisas que fez durante a vida. Se não responder algumas de suas perguntas, você será pressionado com dor, até que não aguente mais e responda. No final, eles vão se despedir e vão embora. Por mais difícil que seja, você precisa se concentrar e não acreditar que a hora inteira de tortura física e psicológica estão sendo infligidas por seus pais. É tudo parte do processo. É tudo parte do ritual. 17ª hora. Você vai falar com o homem mais importante da sua vida. Pode ser o seu melhor amigo, seu pai, o leiteiro. Enfim. Ele vai lhe perguntar como e por que se conheceram e como se deu o vínculo de vocês. Tenha em conta que ele não buscará uma conversação agradável. Se você esquecer de um detalhe, uma mínima vírgula de toda a sua relação com esta pessoa, você será pressionado novamente por meio de dor, até ir embora. A partir daqui, a tortura física fica mais intensa e você pode até sentir o desmembramento de si mesmo. Você sentirá toda a dor de um membro sendo cortado, arrancado ou golpeado. Você vai ver seu sangue. Quanto mais desesperado, mais dor lhe é infligida. Precisa ser muito forte para continuar respondendo as perguntas. Ou viverá 60 minutos de uma intensa e insana tortura. 18ª hora. Vai ser a mesma que a anterior, só que vai ser com a mulher mais importante da sua vida. 19ª hora. Falará com uma pessoa inesperada. Você mesmo. Só que no futuro, acredite, embora você já tenha sentido dor o suficiente, essa será a pior conversa que jamais haverá tido. Te dirá coisas que quer e que não quer escutar sobre ti mesmo, e perguntará coisas que não poderá responder. Logo você vai começar a entrar em colapso com você mesmo, gritando com fúria, e provavelmente o autoconhecimento seja o único que lhe salve neste momento. Você nunca sabe o que acabará por se tornar no futuro. E se o seu sonho brilhante de se formar e comprar um apartamento seja interrompido por algum acidente? Cadeira de rodas, drogas, coma, presídio? Sim, você vai saber de tudo. E provavelmente não vai gostar nem um pouco. 20ª hora. Após os dolorosos eventos das últimas horas, você começará a se mutilar. Alguns, devo advertir, cometem suicídio neste momento. Não é algo proposital, mas durante 60 minutos você não conseguirá parar de se machucar. Fogo, lâminas, alicates, lixas, tudo que você pode imaginar vai surgir na sua frente. É como se você estivesse preso dentro de seu corpo, mas outra pessoa esteja controlando. Você sente dor, o desespero e tenta lutar, mas nada adianta. 21ª hora. Se você sobreviveu à hora anterior, a música lhe espera. Sim, você leu bem. Música. Será música orquestral. Algo similar a um coro que canta cânticos gregorianos. Similar à música de igreja, porém muito mais bonito. No final da história, olha, não me pergunte como nem porquê, mas as suas feridas vão ter sarado. 22ª hora. A música terá acabado. Outra hora de silêncio. Nesta ocasião, você terá tempo para pensar. A luz da vela mudará constantemente a todas as cores do espectro visual. 23ª hora. Você vai cantar algo similar ao coro anterior, mas você não irá entender o que você canta. Sua voz será o único que escutará. Enfim, a 24ª hora. A mais interessante. Uns dizem conversar com Deus, outros com o demônio. Não se sabe o que acontecerá com você. Seu corpo será pressionado ao chão por uma força desconhecida e alguém, ou algo, lhe fará perguntas de 10 em 10 minutos. Você é feliz? Ou você gostaria de mudar? São exemplos de perguntas. Deve responder de forma rápida e concisa. O interrogante soará como homem, mas sua voz é de um animal, aterradora, mas de alguma forma agradável. Logo que a hora termina, poderá se colocar em pé e a porta se destrancará. Se tiver sorte, sairá vivo. Se tiver muita sorte, sairá são. Agora, é você que decide o que fazer com essa informação. Se quiser fazer isso, você não vai ser impedido. Mas fica um conselho e advertência. Há coisas muito além dos terrenos da compreensão humana, e muitas vezes, uma forma de explicar o sobrenatural. Mas, seja o que for, você jamais será o mesmo. É como se prender em uma câmara para sofrer todo tipo de tortura física e psicológica.
Você decide. Se quiser perder qualquer rastro de realidade e destruir sua sanidade mental, apenas escute o relógio. Mais outra creep. Bem, essa foi maior, foi mais longa do que as outras. Agora as histórias vão ser um pouquinho maiores. Não tanto assim, né? Mas, enfim. Eu acho essa história muito maneira. E às vezes eu penso em, sei lá, que tal guardar um tempo do dia, guardar, sei lá, um fim de semana pra fazer isso, mas eu nunca acabo fazendo. Eu não vou perder 24 horas pra ficar com a cabeça quebrada, sei lá. Mas e aí, vocês fariam? A próxima história é uma história que eu acho muito interessante e tem o nome de Teoria das Cordas. Acho que vocês vão gostar dessa. É uma história muito legal, muito interessante e talvez intrigue vocês um pouco. A Teoria das Cordas. Alguma vez você viveu uma experiência em que teve a sensação de ter mais alguém em sua casa, mas apenas pensou, não quero saber, e simplesmente esqueceu? Algumas vezes, o medo do desconhecido parece ser a melhor opção, em vez de enfrentar o perigo real e concreto. Normalmente, não é nada, né? Entretanto, algumas vezes, por exemplo, eu poderia jurar que o móvel tinha mudado de lugar, mas talvez fossem apenas truques desconcertantes da memória. Mas, e quando acontece algo que realmente te impressiona? Você iria fugir? Ignoraria? Segunda-feira passada era um dia normal. Acordei, escovei os dentes e vesti o uniforme escolar. Todo o ritual matinal. Parecia um dia comum, como qualquer outro. Até que eu vi. As cordas. Haviam 3 ou 4 cordas grossas no meu quarto. Cruzavam entre as paredes da minha casa. Um estava amarrado à porta. Não havia como eu não ter percebido elas antes. Certamente teria tropeçado nelas ou coisa assim. Elas estavam amarradas em ganchos nas paredes, os quais não existiam há alguns segundos. Ninguém entrou no meu quarto enquanto eu estava nele, e muito menos fez isso. Era cedo, e eu estava acordado. Então, eu simplesmente ignorei o que vi, desamarrei as cordas e fui para a escola. Contudo, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Fora de minha casa, haviam centenas delas, atadas entre as casas, ao redor dos carros, através das ruas. Isso deveria ser uma pegadinha, não é? Alguns desses programas estúpidos de câmera escondida certamente disseram às pessoas que se escondessem e amarrassem as cordas nos objetos. Com um pouco de medo, continuei meu caminho. No ônibus, todos, exceto eu, estavam amarrados à porta. Na escola, grupos de amigos estavam amarrados uns aos outros e os professores amarrados em suas mesas. O que me estranhava nesses momentos era porque haviam me deixado fora da pegadinha. Quando minha amiga Lucy sentou ao meu lado na primeira aula, ela simplesmente pôs as bolsas nas minhas pernas e descansou o queixo sobre a mão, olhando pela janela. Oi, Lucy! Nenhuma resposta. Vamos, não acredito que você tá nisso também. Ela suspirou e começou a pegar os livros em sua bolsa. Todos os livros estavam amarrados às suas mãos. Me irritei e arranquei a corda de um livro. Me pareceu que ela não notou e simplesmente deixou que o livro caísse do chão. Me abaixei, colocando o livro novamente em sua classe. Ela não se deu conta. Ok, como é que a gente faz isso? Disse-lhe sorrindo, tratando de parecer entrar na brincadeira, mas na verdade estava tentando esconder o meu nervosismo. Então, desesperado, arranquei todos os livros amarrados em sua mão. Lucy piscou e então me olhou. Nossa, Kais, você é um ninja ou o quê, hein? Eu estou sentado aqui há 10 minutos. Eu sorri aliviado que ela tenha me notado. Ei, de onde surgiram todos esses livros? Lucy me disse, parecendo notá-los pela primeira vez. Pensei que estavam brincando, disse a ela. Lucy se levantou, foi até o canto da sala e ninguém pareceu notar sua presença. Não estavam aqui há alguns minutos. Você também os vê? Pelo seu tom, era claro que ela estava assustada e que estava vendo as cordas. Não. Por acaso você... Fui interrompido pela professora batendo a porta. Todos, exceto Lucy e eu, murmuraram bom dia, e ainda assim, ninguém parecia notar nossa presença. As pessoas estão me ignorando o dia inteiro, eu disse a Lucy, antes de me dirigir à professora. Ei, estúpida! Não sabe ensinar nem um cachorro? Nenhuma reação. Estou farta de todas essas porcarias. Lucy jogou algumas cordas para o lado e saiu da sala. Lhe segui e, surpresa, ninguém notou. Por um momento, vagamos pelos corredores, entrando e saindo das salas.
Cada vez que desamarrávamos a corda de algum livro ou cadeira de alguém, era como se, de repente, aquilo não tivesse mais importância para aquela pessoa, como se não existisse. Eu lhe mostrei a rua. Havia mais cordas do que pela manhã, quase o dobro. Com cuidado, caminhamos um pouco, afastando as cordas. Não é uma grande coisa, eu sei, mas o que você faria nessa situação, hein? Como eu disse, o medo do desconhecido, algumas vezes, parece ser a opção mais segura. Em algumas ocasiões, eu sugeri que nós amarrássemos alguma coisa. A Lucy negou-se. Ela estava aterrorizada. Na lanchonete, pegamos 2 sanduíches e bebidas da geladeira. Encontramos uma mesa, desamarramos todas as cordas que estavam nas cadeiras e nos sentamos. Estávamos em silêncio, ambos bastante assustados, ambos distraindo um ao outro, ambos observando as pessoas na lanchonete, completamente amarradas. Depois de 20 minutos, Lucy me falou: "Olhe, ela vai pegar um sanduíche." Apontou para uma mulher que estava no fundo da lanchonete, e assim foi. Ela caminhou até o refrigerador e pegou o sanduíche, que estava amarrado em sua mão. Ela pagará por ele e vai sair. E assim como ela foi ao balcão, pagou e foi embora. Como você sabia disso, hein, Lucy? Eu indaguei, confuso. É só olhar para as cordas. Elas estão amarradas aos lugares que as pessoas vão e ao que irão pegar ou fazer. Isso é horrível. Vamos embora, por favor. Lá fora, não era melhor. Todo mundo simplesmente seguia as cordas. Lucy disse que queria ir para casa dormir e acordar disso. Disse-lhe que tudo bem e eu a acompanhei até sua casa. Ela vivia 10 minutos ali. Quando chegamos em sua rua, Lucy parou abruptamente, com a boca aberta. O que foi agora, hein, Lucy? Olha! Ela apontou para a casa de um de seus vizinhos. Eu vi claramente e levarei essa visão até minha morte. Era um pequeno duende, de talvez meio metro de altura, caminhando com os nós dos dedos no chão, quase como um macaco. Tinha olhos enormes e amarelos, que tomavam quase metade do seu rosto, e não tinha boca ou nenhuma outra característica facial. Carregava consigo um martelo e um rolo de corda, que deixava desenrolar atrás dele. Caminhava rápida e silenciosamente, desde a porta principal da casa até a caixa de correio. Parou, martelou uma estaca ao lado da caixa e amarrou a corda ali. Virou-se em direção a onde estávamos e se deteve quando nos viu. Nos olhava com assombro e curiosidade. Quase poderia dizer que ele estava mais assustado do que nós. Então, nos fez um sinal com sua pequena mão. Eu olhei para Lucy, mas ela sequer piscava. Virei para a criatura, que me olhava fixamente. Eu me aproximei dele. Com temor, reduzi pouco a pouco a distância entre nós. Esse não era um medo do desconhecido, mas sim medo daquela pequena criatura. Quando estávamos a 1 metro de distância um do outro, ele me estendeu a mão. Oi? Eu toquei ele e ele moveu a sua cabeça em aprovação, piscando seus enormes olhos amarelos. É você o responsável pelas cordas? Assentiu com a cabeça. Eu chamei Lucy, mas ela não quis mover-se de onde estava. Há mais seres como você? Ele assentiu novamente. Queria lhe perguntar mais coisas, como que ele era, de onde ele vinha, mas parecia que estava preso à pergunta de sim e não. Nós temos vontade própria? Ele me olhou fixamente, quase triste. De imediato, me senti mal e não pude suportar olhar mais para o pequeno monstro. Peguei Lucy pela mão, ela tinha escutado tudo, e nós sentamos enquanto ela encostava sua cabeça em mim. Vem, vamos sair daqui. Entramos em sua casa e ele fez uma xícara de chá. Quando a encontrei na sala, ela havia desamarrado seu cachorro e estava abraçada com ele, chorando. Deixei o chá de lado e me sentei junto dela. Eu vou dormir, ela murmurou de repente. E em menos de 1 minuto já estava dormindo. Essa opção começou a soar muito boa e minhas pálpebras começaram a pesar. Deitei na almofada e a última coisa que escutei antes de cair no sono foi o barulho de vários pezinhos perto de mim. No dia seguinte me senti muito melhor, como se tudo tivesse sido um sonho. A mãe de Lucy me acordou, perguntando o que eu estava fazendo, dormindo em sua casa sem permissão. No final, nos preparou o café da manhã. Durante o café da manhã, Lucy me perguntou por que estava pálido e nervosa. Olhei para ela e sorri, murmurando algo sobre dor de cabeça. Mas a verdade é que eu tinha medo. Muito medo. Eu não via corda alguma e me perguntava se minhas ações eram realmente da minha vontade. E bom, essa foi a teoria das cordas. Será que você tem livre-arbítrio? Será que as suas decisões são suas mesmo? Ou será que você é controlado por alguém? Por um duende? É algo a se pensar. Eu
quando eu tava lendo essa história, eu lembrei dos Sims, do The Sims. Que você que escolhe a vida deles. Mas será que eles acham que eles são livres? Não sei. Talvez seja um Inception a vida, né? Bom, estamos na reta final, mas tem uma última história. Eu acho que poucas pessoas narraram ela e eu gosto bastante dessa história. E sinto que vocês vão gostar também dessa história. É uma em que as pessoas vão explorar um local abandonado e... já sabe, né? Não é pra explorar esses lugares. É por algum motivo que eles são abandonados. Bom, essa história de Peak of Loneliness. A lenda de Peak of Loneliness. Essa história é de 3 jovens, Tevis, Sandra e Austin. Eles desapareceram sem deixar rastros há 3 anos, e tudo que a polícia conseguiu encontrar para fins de investigação foi uma câmera e um gravador. Eles eram donos de um blog, onde postavam vídeos de sua própria autoria. Geralmente pegavam contos e lendas sobrenaturais e tentavam provar sua veracidade, sempre filmando suas aventuras. Austin era o cameraman, enquanto os outros 2 apresentavam. Seu último post no blog foi sobre a lenda de Peak of Loneliness, uma cidadezinha estilo Velho Oeste, num deserto dos Estados Unidos. Diz a lenda que ninguém consegue ficar por mais de 7 dias nessa cidade. Os 3 resolveram que essa seria sua próxima aventura. Então, viajaram até lá e levaram seus equipamentos de filmagem em sua van. Tudo o que será descrito a seguir foi encontrado numa câmera de vídeo e em um gravador de áudio. São vários vídeos e áudios, ok? Dia 1. Chegada da cidade e início das gravações. Tevis vê uma placa na estrada da cidade. Nela estava escrito em letras garrafais: Bem-vindo a Peak of Loneliness. E acima disto estava escrito com a substância que eles acreditavam ser sangue: Vai embora. Sandra então conta sobre a lenda da cidade para a câmera. Diz que ninguém consegue ficar lá por mais de 7 dias. Tevis completa dizendo que existiam outras lendas sobre o local. Uma delas dizia que os espíritos de nativos habitavam a cidade, outra que as casas tinham vida própria e até andavam. Eles entram na cidade. À noite, eles reúnem-se em volta de uma fogueira, deixando a câmera filmá-los a certa distância, provavelmente em um tripé. Os jovens estavam munidos de um gravador e o deixaram ligado. Eles escutam sons de grilos e sapos, que são típicos sons da noite. O detalhe que eles deixaram passar era o fato de que estavam em um deserto, onde não existem grilos ou sapos. Repentinamente, o som para, mas não apenas dos animais, como também o da fogueira e sua respiração. Isso aqui tá muito estranho, diz o Tevis. Ouçam, todo o som sumiu, menos os de nossas vozes. Esperem, vou ver o que meu gravador acabou gravando. No entanto, no gravador, os sons não pararam. Olha, acho melhor a gente dormir, hein? Diz Austin. Então eles apagaram a fogueira e se encobriram em sacos de dormir. Austin deixa a câmera ligada durante a noite. Após cerca de 2 horas, quando eles já se encontravam em sono profundo, a fogueira misteriosamente se acende e a câmera passa a gravar a fogueira acesa. Dia 2. Eles acordam. Sandra fala para a câmera que eles darão um passeio pela cidade. Eles andam calmamente pelas ruas desertas, quando de repente as coisas começaram a ser arremessadas no ar. Aparentemente, não havia ninguém arremessando nada, e os objetos que não foram possíveis de identificar no vídeo voavam sozinhos. Eles voltaram para o acampamento. Encontram um computador quebrado. Desligam a câmera. Sandra faz outra apresentação para a câmera, dizendo que já estava passado o meio-dia, e narra o acontecimento da manhã. Eles vão novamente para a cidade, e vários objetos voam de dentro das casas, como se estivesse correndo um furacão. Entretanto, o vídeo não grava nenhum vento. Eles entram em uma das casas e acabam se separando. Austin fica com a câmera e Tevis com o gravador. Sandra está de mãos vazias. De repente, manchas escuras surgem e puxam as pernas de Sandra e Tevis em direções opostas. Eles se perguntam se Austin viu o que os puxou. Austin afirma não ter visto nada, apenas seus corpos caindo. Alguns minutos depois, todas as portas da casa se abrem sincronizadamente, acompanhadas de um barulho muito alto. Os 3 saem correndo de lá. À noite, Austin para de gravar para assistir o que foi gravado, mas deixa o gravador ligado. Ele descreve as manchas escuras que puxaram Tevis e Sandra e afirma que vai dormir na van. E não sairá de lá até que eles tenham saído da cidade.
o gravador é desligado e a câmera é ligada. Novamente, a câmera é colocada no tripé e filma durante a noite, e a fogueira permaneceu acesa misteriosamente, como na noite anterior. Terceiro dia. Travis e Sandra vão para a cidade sozinhos. Eles andam pelas ruas, falando que esperam encontrar assombrações. Travis com a câmera. Entram em outra casa. Sandra afirma que parecia que as casas haviam mudado de lugar na cidade. Travis ri. Lá dentro, separam-se. Travis, cortando o gravador, vai para o andar de cima e deixa Sandra no de baixo com a câmera. Ela anda pela casa usando visão noturna, pois as janelas da casa estavam fechadas, lacradas com tábuas. Ela afirma que não enxerga quase nada. De repente, escuta-se a voz de Austin dizendo: "Acho melhor a gente sair dessa casa." Sandra responde: Não, seu medroso. A gente precisa investigar a cidade toda. Se não quer ficar aqui, por que você veio? Sai daqui, Austin." Ao mesmo tempo que isso acontecia, Travis, no gravador, caminha e tropeça, derrubando-o no chão. Ouve-se barulhos dele tateando no chão, tentando encontrar o objeto no escuro. Ouve-se um ruído. É o gravador sendo pego. A voz de Austin então diz: "Aqui, o gravador. Austin, o que tá fazendo aqui? Acho melhor ir embora. Só depois de ver a casa." Eles retornam ao acampamento e encontram Austin dormindo. Eles acordam um amigo para contar o que aconteceu, e eles lhe contam o sonho que teve. Foi estranho. Um espírito se aproximava de mim e dizia que era melhor sairmos da cidade agora. "Austin", diz a Sandra, "sabemos que você quer sair da cidade, mas não precisa inventar essas coisas. Nós não nos assustamos tão facilmente. Aliás, nós não vamos sair daqui até o 7º dia. Mas é sério, eu sonhei com o espírito e ele disse que coisas ruins iriam acontecer se nós não saíssemos da cidade logo." "Austin, para com isso", falou Travis. "Mais uma coisa", disse Sandra. "Se está com tanto medo, por que entrou na casa?" "Eu não entrei na casa. Eu fiquei aqui o tempo todo. Vejam, estou até tentando consertar o computador." "Mas eu ouvi sua voz." "É, e você me deu o gravador de volta." "Desculpem, mas eu não entrei lá." Eles então desligam a câmera e ligam logo em seguida. Sandra conta para a câmera que, revisando as filmagens, não havia ninguém na casa, mas escutou-se a voz de Austin na filmagem e na gravação de Travis. "Impossível!" afirma Travis. "Eu vi uma silhueta que parecia o Austin e ele me deu um gravador. Se não era ele, o que era?" "Eu não sei, cara", fala então Austin, "mas esse era mais um motivo para eu não sair da van." Ao dizer isso, ele volta para o carro. A câmera é então desligada. A câmera é ligada novamente quando eles vão dormir e deixada no tripé filmando. A fogueira continua acesa. Desta vez, vê-se claramente uma sombra passando pela fogueira, e logo após isso, a mesma se apaga. Dia 4. Travis conta para a câmera que trouxe algo consigo, uma arma, para a proteção dele e de seus amigos, e afirma que resolveu levá-la com ele desta vez. Travis e Sandra vão para a cidade. Austin fica na van. Enquanto caminham pela cidade, aparentemente são empurrados em direções opostas. Sandra cai no chão, portando a câmera, e consegue filmar Travis caindo dentro de uma casa a alguns metros de distância. Eles então se levantam. Travis fica na casa enquanto Sandra se aproxima dele. Ao chegar bem perto, a porta se fecha subitamente. Ouve-se gritos e batidas muito violentas na porta. Sandra tenta abrir a porta, mas ela parece estar trancada. Os gritos param e ouve-se uma última e violenta batida contra a porta. Ela gira a maçaneta e a porta se abre. Ao entrar na casa, Sandra procura por Travis. Ela encontra o gravador jogado no chão e anda pela casa chamando pelo nome de seu amigo. Ela anda muito rápido por todos os cômodos da casa e, enfim, retorna à sala principal. Se escuta uma voz dizendo: "Eu disse para vocês saírem." Sandra começa a correr com a câmera na mão para fora da casa. Quando chegou ao acampamento, conta a Austin o que aconteceu. De repente, ela vira a câmera para o outro lado e lá está Travis com a cabeça baixa e a arma na mão. "Ainda bem que eu encontrei", falou Sandra. "Estava preocupada. O que aconteceu dentro daquela casa?" Ele levanta a cabeça, com um gesto rápido, e carrega a arma. Travis aponta a arma para seus amigos. Austin, com um susto, se joga no chão e Sandra se esquiva para a esquerda, segurando a câmera. Travis aponta a arma para a própria cabeça. "Eu disse para vocês saírem da cidade", diz ele com uma voz sombria. Sandra deixa a câmera no chão e pula em cima dele antes que aperte o gatilho. O que aparece no vídeo são apenas suas pernas, e é possível identificar uma luta pela posse da arma, até que Travis cai no chão. Sandra pega a arma e encontra que Austin golpeou o amigo na nuca para que ele parasse. Quando vira a câmera para filmá-lo no chão, ele não está lá. "Vamos sair daqui", diz Austin. "Não sem o Travis." Austin e Sandra resolvem dormir juntos e deixam a câmera novamente ligada no tripé. Após algum tempo que eles estão dormindo, a câmera fica escura. Quando volta, está filmando uma imagem diferente. A imagem aparece
se parece com o rosto, muito perto da lente. Dia 5. Sandra e Austin acordam mais cedo e vão procurar por Teles, afirmando que ele estava possuído no dia anterior. Eles andam pela cidade e entram em algumas casas, sempre gritando pelo nome de Teles. Logo, escuta-se um barulho e a câmera para atrás. Há tempo de ver um vulto entrar em uma casa, eles vão até lá. Ao entrar, afirmam não conseguir ver muita coisa, pois as janelas estão bloqueadas. A câmera tem uma visão noturna, mas andar olhando através dela é muito difícil. Uma porta se fecha violentamente atrás deles e algo puxa Sandra para dentro de um cômodo, cuja porta também fecha. Ouve-se gritos de Sandra e Austin tenta abrir a porta. Então, Austin e a câmera são arremessados contra a parede por algo que não foi possível identificar. Ele se levanta. A porta do cômodo em que Sandra está presa abre. Ele a puxa para fora e vão juntos para fora da casa. Imediatamente vê-se Teles, de costas para eles, com a arma na mão. Ele a levanta e aponta para sua cabeça. Sandra tenta agarrá-lo para impedi-lo. Austin larga a câmera e corre em direção a eles. Novamente se constata uma luta. Logo, a arma é jogada para longe e Teles cai desmaiado. A câmera, então, é desligada. Liga-se a câmera. Já é noite. Teles afirma não lembrar o que aconteceu. Os três vão dormir e, novamente, deixam a câmera no tripé. A câmera grava uma silhueta masculina parada em pé, próximo aos três por um bom tempo e depois vai embora. Dia 6. Esse é o 6º dia deles na cidade de Peak of Londres. Só faltava mais um dia, além de hoje, para eles detonarem o mito. O mito que dizia que ninguém conseguiria ficar na cidade por mais de 7 dias. Austin liga a câmera e filma os dois amigos. Eles parecem estar muito perturbados. Eles contam que acabaram de ver a gravação noturna e falam sobre a silhueta masculina parada perto deles. Eles começam a olhar em volta, como se enxergassem algo, mas a câmera não filma nada. Quem são eles? Indaga Sandra. Não sei, gagueja Teles. Lentamente, os três levantam e caminham calmamente em direção à van. Austin permanece filmando nada. Sandra murmura. Eles estão girando a cabeça em nossa direção. Continua andando, diz Austin. Eles começaram a correr. Entram na van e tentam desligá-la. Ela está muito tempo parada, diz Austin, mas é difícil ligar. Teles continua tentando ligar a van. Sandra começa a chorar e gritar. Austin se mantém na parte traseira e continua filmando nada. A van começa a chacoalhar e escuta-se batidas. Sandra entra em desespero e Austin tenta acalmá-la. Teles liga a van, pisa fundo e logo estão fora da cidade. Austin vira a câmera para o nada e diz que não vê mais nada atrás deles. Aquilo não era real. Achei que iríamos morrer, diz Sandra aos prantos. Bem, eu não quero mais voltar lá. Agora sabemos que a lenda é real. O melhor, falou Austin, é que temos tudo gravado. Esse vai ser o nosso melhor post no blog. Que seja, disse Sandra. Eu só quero voltar para casa. As investigações da polícia afirmam que eles voltaram para casa. Reuniram-se na casa de Austin para editar os vídeos e fazer os posts para o blog. A polícia encontrou um rascunho de post que nunca foi ao ar, onde dizia: acabamos de chegar da viagem mais louca de nossas vidas. Gravamos tudo em vídeo e vamos postar aqui. Podemos afirmar que a lenda de Peak of Londres é real e que tivemos contato com espíritos de verdade. Vamos assistir agora os nossos vídeos e logo depois postaremos. Abraços de Austin, Teles e Sandrinha. Tudo o que você pode ler a partir daqui é exatamente o que estava no último vídeo encontrado na câmera. Alguém segurando a câmera entra na casa de Austin. A pessoa sobe, vai até o quarto de Austin e abre a porta. Pode-se ver Austin, Sandra e Teles sentados em frente ao computador vendo um vídeo. O vídeo era exatamente o que essa câmera estava filmando. Os três, então, olham para trás bem devagar e, quando fixam o olhar na câmera, ela cai no chão. A câmera filma a porta do armário. Ouve-se um barulho muito alto, gritos e a câmera desliga. Nunca mais ouviu-se falar dos três amigos. E foi isso. Eu gosto dessa história, mas o final eu achei que não terminou tão bem assim. Mas a viagem deles e eles percebendo que tem algo de errado na cidade é bem legal de ler e de ouvir também. E com isso eu encerro agora o primeiro episódio do podcast. E sei lá, se você que está assistindo o podcast tem alguma recomendação de algum tema que a gente possa fazer, alguma narração, algum tema que, sei lá, tá em alta e que seja focado em terror, em mistério, que vocês iam gostar que fosse discutido, por favor,
comenta aí e se inscreve, compartilha com o pessoal que gosta dessas coisas. E apoia, porque eu decidi fazer esse podcast, mesmo não sabendo direito, assim, tanto de como cuidar de som, essas coisas. Eu decidi fazer porque eu sinto que no YouTube BR não tem conteúdo tanto assim de terror. Ou quando tem, você ainda quer um pouquinho mais. E nada melhor do que ajudar o pessoal, essa comunidade, que eu acho que ela é muito maneira. E ainda sinto que tem um problema com o YouTube, que ele parece menosprezar os criadores de conteúdo dessa categoria de terror, sabe? E assim, eu ainda vou continuar trazendo histórias, vou trazer participantes aqui, mas se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer a você, sabe? Só tenho a agradecer pelo tempo que você teve, pela paciência que teve comigo, que algumas narrações talvez não tenham, sei lá, ficado tão legais assim quanto eu pensei que ficariam, ou sei lá. Mas, assim, obrigado por ouvir, sabe? E se você tem algo de interessante, alguma história que seja legal, que merece ser narrada, me manda aí, fala comigo. Eu vou botar depois os informações, tipo, o meu Twitter, essas coisas, pra pessoas seguir, se comunicar, conversar e ver o que eu tô fazendo. Eu não sou autor de terror, cara. Eu gosto de filmes, de jogos, eu posto as coisas que eu faço, sabe? E eu tô pensando em fazer outras coisas além de terror também. Mas no momento eu quero fazer essas coisas de terror. Beleza? E, sei lá, se tiver comentários no próximo podcast eu leio eles e, sei lá, dou resposta. Alguma coisa assim, beleza? Falou, pessoal. Muito obrigado.